Graça e paz, meus cumprimentos a todos vocês, meus queridos alunos, estimados colegas professores, que também me acompanham nessa classe da Escola Bíblica das 8 horas, da Primeira Igreja Batista de Acesita, em Timóteo, Minas Gerais. Vocês são bem-vindos, assim como também damos as boas-vindas para os demais espectadores, aqueles que, porventura, irão acessar esse conteúdo, porque ele ficará disponibilizado na internet. Todos são bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós interrompemos essas aulas no dia 15 de março de 2020, em detrimento da pandemia do coronavírus. Interrompemos e, de lá para cá, tivemos a oportunidade de ser ministrados em aula transmitida pelo pastor Daniel dos Santos Filho, mas agora, a partir desse domingo, sob a orientação da nossa diretora, a irmã Ana Cleide, algumas classes estão retornando de forma online e nós também estamos experimentando aqui na classe das 8 a apresentação do conteúdo através dessa plataforma, através desse mecanismo. Nós estamos felizes porque Deus aprove-nos providenciar alternativas para que a gente pudesse reconectar para o estudo da palavra dele. Então, louvado seja o nosso Deus. Que ele nos abençoe nessa ocasião, que ele nos faça compreender o que ele está querendo nos falar com a palavra dele e, naturalmente, utilizando o Espírito Santo para nos dar entendimento de tudo. Até no final do ano passado, nós estávamos utilizando essa revista chamada Reflexões Bíblicas, impressa e disponibilizada pela Convenção Batista Mineira. Mas, a partir agora do ano de 2020, nós recebemos essa outra coletânea. A Convenção Batista Mineira alterou o título da coletânea anterior para essa, como agora Práticas Bíblicas. Então, vocês, meus alunos, já receberam no início do ano essa revista e nós vamos retomar os estudos que aqui estão contidos. Nós já tivemos a oportunidade de ter 6 estudos. Alguns deles foram ministrados por mim, outros pela professora Olinda Aguiar e outros pelo professor João Dimas. Nós estudamos a proto-igreja, a igreja incipiente, a igreja povo de Deus, a igreja chamados para fora, a igreja e o ministério de reconciliação, a igreja corpo de Cristo, e hoje nós estamos incumbidos de estudar o tema A Igreja Relevante, que faz parte do estudo número 7 dessa revista. Portanto, o tema de hoje é a Igreja Relevante. Essa revista que eu mencionei desse ano, ela tem uma série de estudos sobre família e igreja. E, por enquanto, nós estamos focando os temas no estudo sobre a igreja, razão pela qual nós já abordamos os temas que eu mencionei e hoje falaremos sobre a igreja relevante. Eu costumo, nas aulas, fazer um nivelamento sobre alguns conceitos, algumas palavras, algumas expressões ou frases. Se nós vamos estudar a igreja relevante, eu percebo que é bom a gente definir, então, o que é relevante. Você já pensou nisso? Uma igreja relevante. Então, o que é ser relevante?
Eu busquei na internet, com a ajuda do Google, um estudo feito pelo pastor Moisés Nogueira Faria, pastor da Igreja Corrente do Bem em Brasília, e ele também fez um estudo sobre igreja relevante, e eu aproveitei parte do estudo dele, em que ele realmente cuida dessa necessidade de definir o que é relevante. Eu achei legal e estou trazendo aqui para vocês. Aí, nesse slide, no rodapé, tem a referência lá na internet, se você quiser acessar, tem aí o endereço do site. O crédito, então, portanto, é do pastor Moisés Nogueira Faria. Relevante. Muitos acham que relevante vem do relevo, ou seja, algo relacionado a se destacar. Se assim fosse, então relevante seria vinculado à fama e atenção. Mas não é isso. Legal, não é mesmo? Como que é bom a gente fazer um nivelamento do conceito? Então, relevante pode nos conduzir a pensar que é algo relativo a relevo, a geografia, ou pode ser também algo que vai nos conduzir a pensar de alguma coisa que precisa ser destacada, ou alguma coisa que possa chamar a atenção, possa ter vínculo com fama. Mas não é isso, segundo o conceito. Essa palavra relevante vem do latim, relevans, o que retira alguém de um problema. Que legal, não é mesmo? Então, relevante é o que retira alguém de um problema. Vem de relevare, aliviar, elevar, formado, então, pelo prefixo intensificativo re, re, mais levare. Então, fica relevare, que significa levantar, aliviar. Também vem de leves, leve, de pouco peso. Dentro do campo bíblico, nós podemos nos reportar a figura do Senhor Jesus. Jesus foi relevante. Ele foi relevante para muita gente, pois seus ensinamentos falavam de levarem, ou seja, de aliviar, para tornar leves, de pouco peso, o que cada um carregava. Então, Jesus foi relevante dentro dessa perspectiva, né? Ele falava em levar, em aliviar o peso que os seus ouvintes, que aqueles que o aceitam, nós podemos estar carregando. Jesus ajuda a aliviar esse fardo. Então, isso é relevante. A igreja relevante. Relevante fica conceituado, então. Nós podemos, então, prosseguir e vamos fazer uma abordagem macro sobre o tema do estudo de hoje, a igreja relevante. A igreja relevante, dentro da forma que o autor do estudo aborda, ele utiliza três tripés, três bases para sustentar esse estudo, a igreja relevante. Naturalmente que qualquer um de nós, ao estudar a Bíblia e fazer uma abordagem sobre a igreja relevante, nós vamos ter a oportunidade de estudar passagens, conteúdos que vão propiciar aumentar esse número de bases, digamos assim, de tripés. Nós poderemos perfeitamente, qualquer um de nós, qualquer um de vocês, ao estudar a Bíblia, pode acrescentar algum tripé aqui apropriado que vai dar sustentação para uma igreja relevante. Mas o autor desse estudo, ele utiliza somente essas três bases, as quais nós vamos mencionar nesse estudo: organização, fé e serviço e cooperação.
e utiliza também o texto bíblico que se encontra na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versos de 1 a 10, para dar base bíblica para esse estudo que ele escreveu. Por falar no escritor ou nos escritores, eu gostaria de ressaltar que essa série de estudos dessa coletânea foram escritos pelo pastor Ailton Sudário e pelo pastor Cioli Fricks. E o pastor Cioli Fricks é o pastor da Igreja Batista do Bom Retiro, lá em Ipatinga, cidade vizinha aqui de Timóteo, onde nós estamos, faz parte do Vale do Aço, e nós ficamos felizes por serem ministrados por estudos, então, escritos pelo pastor Ailton Sudário, que é lá de Belo Horizonte, da região metropolitana, e o pastor Cioli Fricks, que é o pastor da Igreja Batista do Bom Retiro, Ipatinga. Legal, não é mesmo? Então, vamos agora ler o texto bíblico. Você pode acessar na sua Bíblia a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 10, ou, se desejar, você vai acompanhar a leitura que eu vou fazer projetando a próxima tela. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Assim diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Que texto maravilhoso, né, meus irmãos, meus alunos, meus amigos professores, meus espectadores. Que palavra maravilhosa essa palavra do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Louvado seja Deus por isso, né? Então, agora nós vamos abordar sobre a igreja relevante, porque, recordando com vocês, o tema do estudo é a igreja relevante. Nós já aprendemos ou recordamos o que significa relevante. Agora nós vamos para uma definição sobre igreja. A igreja relevante, os 3 tripés utilizados pelo escritor do estudo, são os seguintes: a igreja relevante
é organizada, a igreja relevante exercita a fé e o serviço, a igreja relevante pratica a cooperação. Esses são os 3 tripés da igreja relevante. Agora, nós precisamos também recordar sobre a igreja, alguns aspectos da igreja, alguma definição, algum conceito sobre a igreja. E lá no início do Novo Testamento, a igreja, a palavra igreja, já possuía 3 sentidos. Naquela época, o termo utilizado, eclesia, já possuía 3 sentidos, que são sentidos fundamentais para o cristão. Fundamentais. Um dos sentidos é que a igreja é uma instituição. Por quê? Porque ela tem a sua caracterização. Ela é uma instituição, ela tem um CNPJ, ela tem um endereço, ela tem uma missão. Então, igreja, uma instituição. O outro aspecto, o outro sentido é igreja, uma congregação particular. O outro sentido é igreja, os remidos de todos os tempos. Então, nós vamos abordar cada um desses sentidos aqui no próximo slide, e creio que isso vai ficar mais bem entendido. Mas o importante é isso. Os primeiros cristãos usaram o termo eclesia com esses 3 sentidos: uma instituição, uma congregação particular, os remidos de todos os tempos. Então, nós vamos entrar um pouco mais em detalhe nesses sentidos. A igreja, como instituição, ela recebeu autoridade para anunciar os termos e as condições pelas quais Deus perdoa o pecado. Nós encontramos essa afirmativa, essa prerrogativa, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 19. Jesus concedeu o Espírito Santo aos seus discípulos e os enviou para a proclamação do perdão dos pecados, também registrado lá no Evangelho escrito por João, no capítulo 20, nos versículos 21 e 23. Então, está aí a igreja, instituição, recebendo a autoridade de Deus, recebendo a autoridade de Jesus, para anunciar, autoridade para perdoar pecados, para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Então, a instituição, a igreja, ela recebeu essa autoridade da parte de Deus e do Senhor Jesus, anunciar os termos das condições pelos quais Deus perdoa o pecado, porque é Deus que perdoa o pecado, não é a igreja, é Deus que perdoa. Mas quais as condições? A igreja recebeu essa prerrogativa, essa autoridade para anunciar. A igreja agora, enquanto congregação particular, a igreja local ou particular, é um grupo de pessoas regeneradas, reunidas voluntariamente num lugar, em conformidade com o ensino de Cristo, a fim de adorá-lo, proclamar o seu evangelho, ensinar, consolidar e estabelecer seu reino na terra. Então, a igreja, enquanto congregação particular, a igreja local, é a igreja que você reúne, é a igreja que você é membro, a igreja que você faz parte. É uma comunidade mais restrita. Ela é igreja local, igreja particular. E tem agora a igreja remidos de todos os tempos. É a igreja que é chamada Igreja Universal, Assembleia Universal, a igreja dos primogênitos inscritos nos céus, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 23. Ela é composta por todos os crentes de todos os tempos e lugares. Então, é a igreja espalhada na face da terra, a igreja universal, a igreja que congrega todos os remidos, todos aqueles lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Igreja, instituição,
igreja, congregação particular, igreja local e a igreja de todos os tempos, a igreja universal. Aí, então, voltamos a destacar o tema do estudo, a igreja relevante, a igreja que é organizada, a igreja que trabalha no sentido da fé e do serviço, a igreja da cooperação. E o primeiro ponto, então, que nós queremos abordar, que uma igreja relevante é uma igreja organizada. Esse é o tripé, esse é das bases da igreja relevante. Uma igreja, para ser relevante, dentre as bases, os pré-requisitos, ela tem que ser organizada. A igreja é um grupo organizado de crentes batizados, com os quais possuem deveres e privilégios, administrando seus negócios sob a direção de Cristo. A organização é indispensável à constituição de uma igreja, pois é assim que se adotam princípios, elegem-se vínculos e escolhem-se os oficiais. Para participar de uma igreja como organização, as pessoas devem se batizar. Elas precisam de serem batizadas, testemunhando sua fé em Jesus Cristo. Ao fazê-lo, passam a ter deveres e privilégios iguais. Todos são iguais em termos de deveres e privilégios. A igreja local organizada governa-se a si mesma, administrando seus negócios debaixo da soberania de Cristo. Sua única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. E Cristo é o cabeça sobre todos os seus empreendimentos e atitudes e decisões. Nós encontramos base bíblica para isso lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 22, que diz: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés para ser cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja. Isso, então, não exime a igreja do cuidado com suas práticas litúrgicas e o zelo ardente das suas disciplinas espirituais. Mas deve ser a igreja, tem que ser organizada. É um dos sustentáculos da igreja relevante, ela ser organizada. Ok? Então, nós vamos passar para a base número 2, que o autor propõe no seu estudo, né? Que é: a igreja relevante exercita a fé e o serviço. Nós lemos no versículo 3 do primeiro capítulo dessa carta, algo que dá sustentação para essa afirmativa. A igreja de Tessalônica era uma igreja de fé. Os membros de uma igreja formam um corpo unido na mesma fé que Jesus ensinou, conforme está lá no livro de Judas 3. Essa fé possui um conteúdo doutrinário que compreende alguns pontos importantes para a gente saber. Por exemplo, compreende a natureza pecaminosa do homem. É um conteúdo doutrinário. Compreende o amor eterno de Deus, a divindade de Cristo e o seu poder de salvar. Compreende a missão e o trabalho do Espírito Santo. Compreende o livramento da pena e do poder do pecado e as ordenanças dadas à igreja. Então, essa fé exercida possui esses conteúdos doutrinários. A gente permeia por todos esses conteúdos: natureza pecaminosa do homem, o amor eterno de Deus, a divindade de Cristo e o seu poder de salvar, a missão e trabalho do Espírito Santo, o livramento da pena e do poder do pecado, as ordenanças dadas à igreja. Em Tessalônica, a fé era operante. Isto se torna evidente na realização de boas obras. A fé é o motor que impulsiona o crente à ação,
levando-o a se voltar para o mundo e proclamar o evangelho de Cristo. Somente pela fé nos dispomos ao cumprimento da ordem de Cristo de fazer discípulos, batizar e ensinar, conforme está lá escrito em Mateus 28, 19 e 20. Ainda nós podemos continuar falando sobre que a igreja relevante exercita a fé e o serviço, ressaltando que a igreja dos Tessalonicenses tornou-se notável neste particular. Seguiram o exemplo dos seus evangelizadores e do Senhor Jesus Cristo. Embora eles tenham sofrido muita perseguição, eles estavam revestidos com a couraça da fé. E nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, no versículo 8, vai dizer: mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. E receberam e transmitiram a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Eles sofreram, mas fizeram o cumprimento da missão que a eles foi concedida. Se tornaram exemplo para os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. As notícias sobre a sua fé chegaram a todos os lugares. Receberam os mensageiros, deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Estavam esperando Jesus, o Filho ressurreto de Deus, esperando a volta dele. Eles criam na salvação e no livramento do castigo divino, e então ousaram na proclamação do Evangelho, conforme está nos versículos de 6 a 10, que lemos no início da nossa aula. Então, meus irmãos, uma igreja relevante é uma igreja organizada. Uma igreja relevante é uma igreja que exercita a fé e o serviço. E, em terceiro lugar, uma igreja relevante é a igreja que pratica a cooperação. A igreja de Tessalônica trabalhava em amor. Está aí no versículo 3 que lemos. Era formada por crentes cooperadores. Eles cooperavam tanto uns com os outros que o apóstolo Paulo disse que eles não precisavam ser instruídos quanto ao amor fraternal, uma vez que amavam uns aos outros de forma que isso se tornava notável em toda a província da Macedônia. Que coisa maravilhosa, hein, meus irmãos? Que coisa, que exemplo! O apóstolo Paulo chegar a ponto de dizer que não tinha nada para acrescentar nesse aspecto de instrução. Que igreja que tinha uma cooperação uns com os outros e também com o entorno. No capítulo 4 dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, nos versículos 9 e 10, diz assim: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que se vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros, porque certamente já o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, irmãos, a que ainda nisto abundeis cada vez mais. Aí tem algo importante para nós, meus irmãos. Eles já faziam o que tinha que ser feito, mas no finalzinho, Paulo diz: exortamo-vos, porém, irmãos, a que ainda nisto abundeis cada vez mais. Então, nós podemos melhorar sempre, sempre, sempre. Se nós estamos fazendo a coisa correta, muito bem, mas vamos fazer melhor ainda. Assim, cada dia vamos melhorando, 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 olhando para o padrão perfeito que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa referência. Ok? Então, eles cooperavam com o trabalho do Senhor e com outras igrejas. Lá em Romanos, capítulo 15, versículo 26, diz que, porque pareceu bem à Macedônia e à Acácia,
levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então, a igreja ali, ela, de Tessalônica, ela extrapola de igreja local, né, para uma amplitude maior, né? Então, uma igreja que cooperava internamente entre si, entre os seus membros, mas também com o contorno que ela possuía. Então, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Que coisa maravilhosa! Quando os crentes trabalham em cooperação, eles são motivo de gratidão a Deus. Aí está no versículo 5 dessa carta, do primeiro capítulo. A cooperação é essencial ao sucesso da igreja, assim como foi nas batalhas e vitórias do povo de Deus no deserto. Lá, se a gente for lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 17, versículo 8 e 16, nós vamos ver. Vai ser atestado, evidenciado isso lá. É esta cooperação que possibilita a realização de grandes obras. Também encontramos no livro de Neemias, Neemias 4, versículos 16 e 17. Neemias conseguiu aquela obra de reconstrução do muro de Jerusalém, foi através da cooperação. Em Marcos também, capítulo 2, versículo 3, nós também vamos ver que aquela passagem que eles levam o paralítico até Jesus para que aquele paralítico pudesse ser curado e ser salvo. Então, foi cooperação. Aqueles homens que levaram, eles fizeram questão de pegar aquele paralítico, levar com toda a dificuldade. Então, essa é uma necessidade. A igreja relevante, ela tem que ser organizada, ela tem que ser também uma igreja que pratica a cooperação. E assim, eu quero partir para as considerações finais, me submetendo ao script do escritor desse estudo. Como grupo organizado, devemos nos lembrar que Deus deseja que o seu povo seja de paz. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Que façamos todas as coisas organizadamente, decentemente, ordenadamente. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 40, diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem, e que tudo contribua para a edificação própria e de outros. Também nessa primeira carta de Coríntios, capítulo 14, verso 26, que diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E também lembramos que, como pessoas de fé, devemos operar a virtude da cooperação e testemunhar diariamente, não nos conformando com as aparências. Também está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7. Porque andamos por fé e não por vista. A firmeza da fé dos tessalonicenses não somente os fortalecia para residir, ou melhor, para resistir a situações difíceis, mas também os motivava a expressar o amor genuíno pelos outros. A fé do cristão em Cristo deve sempre culminar no verdadeiro amor pelos outros. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 a 35, lá tem um mandamento para que nós tenhamos um relacionamento com o próximo sustentado pelo amor. Dentro desse aspecto das considerações finais, eu quero dizer, se queremos ser uma igreja relevante,
precisamos estar com os olhos bem abertos, cheios do Espírito Santo e com o coração sensível diante das necessidades e olhando ao nosso redor com ações práticas, investindo nossos dons e talentos nesse propósito, priorizando a organização, o exercício da fé e o serviço, e a prática da cooperação, que são os sustentáculos, são as bases para a igreja relevante. Você, meu irmão, você, meu ouvinte, você, meu amigo professor, você é parte da igreja, você é a igreja, e nós, enquanto igrejas, devemos ter esses aspectos atendidos. Precisa de ter organização, precisa de exercitar a fé e o serviço e precisa praticar a cooperação. Amém? Esse é o conteúdo da aula de hoje. Agradecemos a sua atenção, agradecemos o seu esforço por nos ouvir, por estar conosco ligados e suplicamos que Deus possa nos permitir, no domingo que vem, próximo, no dia 9, próximo domingo, exatamente, dia 9 de agosto de 2020, nós vamos, então, abordar o estudo número 8 dessa coletânea de estudos que fala sobre uma igreja para todos. Uma igreja para todos. Então, eu convido você para o próximo domingo estar conectado conosco para mais um estudo dessa série dessa coletâneas sobre a igreja, intitulada, então, Uma Igreja para Todos. Agora nós vamos orar, então, encerrando, em seguida estaremos despedidos. Abaixe a sua cabeça, se possível, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Deus Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificamos o teu santo nome, damos graças ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor nos permite, ó Deus, estudar a sua palavra, e o Senhor que é bom, que o Senhor que está no governo de todas as coisas, o Senhor haverá, em nome de Jesus Cristo, fazer com que esse conteúdo possa produzir fruto nas nossas vidas, meu Deus. Que o Santo Espírito, ó Deus, possa nos ajudar, abrir nossa mente, ó Deus. Que os nossos corações sejam quebrantados, ó Deus, para que possamos, ó Deus, a cada dia sermos crentes mais fiéis ao Senhor, sermos crentes mais comprometidos com o Senhor, meu Deus. Oh, Deus, nós somos parte da tua igreja e queremos ser uma igreja relevante. E por isso nós suplicamos ao Senhor essa bênção, suplicamos ao Senhor essa ajuda, oh Deus, porque tudo é para a glorificação do seu santo nome. Tudo é para que o Senhor seja, ó Deus, glorificado, o Senhor seja engrandecido, ó Deus, através da aplicação da tua palavra em nossas vidas e um mover e a transformação, ó Deus, do conteúdo, transformação do nosso viver, ó Deus, para que possamos ser uma igreja relevante, uma igreja organizada, uma igreja de fé, uma igreja de serviço e uma igreja, ó Deus, cooperadora. Nós suplicamos essas bênçãos no nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém.